Sejam muito bem-vindos à Certform, Escola de Formação Prática. Neste vídeo vamos falar sobre aumento de capital de uma sociedade anónima e um caso prático sobre o reconhecimento contabilístico de um aumento de capital. Antes quero dar-lhe as boas-vindas à Certform, Escola de Formação Prática. Muito obrigado por estar a assistir este vídeo. Este vídeo faz parte da rúbrica Trate a Contabilidade por Tu. Na Certform desenvolvemos vários cursos práticos na área da contabilidade, a fiscalidade, as finanças empresariais. Em e-learning e live streaming, pode consultar toda a oferta formativa que atualmente disponibilizamos, tanto na forma e-learning como em live streaming. Em e-learning com sessões assíncronas, através da plataforma de e-learning da Certform, e live streaming, cursos em tempo real, ou seja, a formação tem uma data de início e pode consultar o calendário das ações de formação que vão iniciar em breve na Certform Escola de Formação Prática. Pode também pedir informações detalhadas sobre os nossos cursos através do e-mail geral @certform.pt ou dos contactos telefónicos que estão no site da Certform. Vamos então começar com o tema que hoje faz parte deste vídeo da rúbrica Trate a Contabilidade por Tu. Um aumento de capital. E porque estamos a falar em capital, trata-se de algo que vai influenciar o balanço de uma empresa. O caso prático que hoje vamos abordar, resolver, é um caso que vai fazer uma abordagem aqui da componente de capital próprio de uma empresa, de um aumento de capital e de um prémio de emissão. O capital próprio que é uma das grandes rúbricas que fazem parte do balanço das entidades com uma contabilidade organizada. Ora, eu vou recorrer aqui a um manual de um dos cursos da Certform e vou fazer uma breve introdução ao capital como rúbrica do balanço. O capital, ele é um dos itens que se forma e cujas rúbricas nós podemos identificá-las como o capital realizado. Ele evidencia o capital social deduzido da parte não realizada, subscrito, o capital social, os sócios acionistas, eles tornam-se devedores da sociedade, o que os obriga à entrega em dinheiro ou em bens nos prazos estabelecidos pela lei. Este item do capital próprio, ele também abarca as ações cotas próprias, contempla outros instrumentos de capital próprio, nomeadamente as prestações suplementares, obrigatoriamente realizadas em dinheiro, na modalidade não ser expectável a sua restituição aos titulares e também as prestações acessórias que poderão assumir natureza diversa, pecuniária ou não. As prestações suplementares, elas têm uma natureza diferente dos suprimentos que são passivos financeiros. Também aqui temos os prémios de emissão, que no caso prático que agora vamos resolver, vamos abordar o cálculo de um prémio de emissão. Ele consiste na diferença entre o valor de subscrição, ou seja, o preço pelo qual o título é colocado no mercado, as ações, e o valor nominal da unidade de participação que os sócios ou os acionistas têm de desembolsar para adquirir as ações. Depois, no âmbito do capital, nós também temos no balanço as reservas legais, as outras reservas, os resultados transitados, entre outros itens, e o resultado líquido do período, o resultado líquido do período é o elemento comum entre o balanço da empresa e a sua demonstração
dos resultados. Na demonstração dos resultados encontramos também, igualmente, o resultado líquido do período da entidade. Mas vamos então ao enunciado do nosso caso prático para hoje. Então, trata-se de um aumento de capital por emissão de novas ações. E, portanto, estamos a falar de uma sociedade anónima. Esta sociedade anónima tem um capital próprio de 240 mil euros, ou seja, ao nível do balanço da entidade, seria o total do capital próprio da empresa, que viriam 240 mil euros. Claro, este não é o balanço do exercício que eu estou a dar, mas seria aqui no item total do capital próprio que viriam os 240 mil euros, no total do capital próprio. E o seu capital social é de 100 mil euros, que é uma das partes que constituem o total do capital próprio. O capital social da empresa é de 100 mil euros e que está representado por 100 mil ações. Após a deliberação da Assembleia Geral de março, procedeu-se ao aumento de capital social para 140 mil euros através da emissão de ações a subscrever pelos novos acionistas. As ações a emitir serão colocadas à subscrição pelo seu valor contabilístico, sendo a realização efetuada a 6 de abril por entregas em dinheiro. Então, temos aqui uma operação de aumento de capital por emissão de novas ações. A empresa tem um capital próprio total de 240 mil, o capital social é de 100 e ela vai aumentar este capital social de 100 mil para 140 mil euros. Portanto, há um aumento de 40 mil euros. E a subscrição é realizada e depois a realização, que é a entrada do dinheiro propriamente dito, será feita no dia 6 de abril. Convém fazer aqui uma breve revisão de algumas fórmulas, nomeadamente o cálculo do valor nominal, dividindo o capital por número de ações emitidas, o número de ações a emitir, que consiste no valor nominal do aumento de capital a dividir pelo valor nominal das ações, e depois o prémio de emissão, que é a diferença entre o valor de subscrição das ações e o valor nominal das ações. Conforme o artigo 277, número 2 do Código das Sociedades Comerciais, estas questões de capital e de aumentos de capital, elas estão sempre relacionadas na base legal com o Código das Sociedades Comerciais. O valor do prémio de emissão, ele terá de ser realizado na totalidade, não existindo possibilidade de diferimento do seu pagamento. Temos também a fórmula do valor contabilístico, que será o total do capital próprio a dividir pelo número de ações emitidas. Bom, vamos então resolver a questão. Eu resolvi esta questão em alguns passos. O primeiro passo é calcular o valor do aumento de capital, muito simples. Vamos passar de 100 mil para 140 mil euros. Portanto, o valor nominal do aumento de capital são 40 mil euros, não é? No enunciado, nós temos que o capital social é de 100 mil e nós queremos fazer um aumento para 140 mil, ou seja, um aumento de 40 mil euros. Como estamos a falar de um aumento de capital de acordo com o enunciado por emissão de novas ações, estamos perante uma sociedade anónima, o segundo passo será calcular o número de ações a emitir. O valor nominal das ações bastará dividir os 100 mil euros de capital social a dividir pelas 100 mil ações que a empresa possui à data. Isto dá 1 euro por ação, é o valor nominal das ações. Ora, se dividirmos os 40 mil euros de aumento de capital por 1 euro, temos o número de ações que vamos emitir. Vamos emitir 40 mil ações.
Em terceiro lugar, fazemos o cálculo do valor pelo qual as ações serão colocadas à subscrição. Esta é a nossa terceira etapa. E aqui começamos por fazer o cálculo do valor contabilístico, em que vamos dividir o total do capital próprio da empresa pelas 100.000 ações que existem, o que dá 2,40 €, e o valor de subscrição será 2,40 €, que é o valor contabilístico de cada ação, vezes as novas 40.000 ações, o que dá 96.000 €. E, portanto, há aqui uma diferença, e essa diferença passa a ser denominado pelo prémio de emissão. Ou seja, nós temos o prémio de emissão por ação, 2,40 € menos 1 €, o que dá 1,40 €, e se multiplicarmos as 40.000 ações por 1,40 €, nós vamos ter o chamado prémio total. O prémio total é de 56.000 €. Então, face a estes três cálculos, o cálculo do aumento ou do valor nominal do aumento de capital, o cálculo do número de ações a emitir e depois o prémio de emissão, nós podemos fazer o reconhecimento contabilístico destes factos. Bom, o reconhecimento contabilístico, ele passa por duas etapas. Como qualquer aumento de capital, existe em primeiro lugar o reconhecimento da subscrição do capital, em que nós fazemos o seguinte: nós sabemos que o valor de subscrição é de 96.000 €, 2,40 € por ação vezes 40.000 ações. Este é o valor de subscrição. E o valor de subscrição, ele passa por debitar a conta de acionistas com subscrição, que é o valor que eles irão ter de realizar, fazer o respectivo pagamento. Enquanto não o fizerem no momento da subscrição, nós debitamos esta conta. Ao nível do plano de contas ou do código de contas, nós temos a conta 26, que efetivamente é a conta dos acionistas sócios, aqui no plano de contas do Sistema de Normalização Contabilística, acionistas com subscrição, e procedemos ao débito nesta conta, representando um ativo para a nossa empresa, o direito de vir a receber os respectivos valores dos acionistas. Debitamos a conta 26.1 e depois fazemos um crédito na conta de capital, os 40.000 €, ou seja, as 40.000 ações vezes 1 € por cada ação, e o prémio de emissão, nós sabemos que o valor de subscrição é de 96.000 €, mas nós desdobramos estes 96.000 € em 40.000 de capital e 56.000 do tal prémio de emissão, que consiste na diferença entre os 2,40 € e 1 €. Pelo que nós creditamos a conta 51 capital por 40.000 € e creditamos os prémios de emissão, o prémio por 56.000 €. E esta é a primeira fase, em que temos, claro, o somatório do débito, 96.000 €, igual ao somatório do crédito, 56.000 do prémio de emissão, mais 40.000 do capital. Ao nível do balanço, a expressão desta operação, do ponto de vista do capital, seria 40.000 em capital
e 56 mil em prémios de emissão. Portanto, seria distribuído por estes dois itens do capital próprio para formar um total de 96 mil euros. Ora, seguidamente, nós temos a segunda etapa. Em primeiro lugar, tivemos a subscrição e depois, no aumento do capital, temos a realização. A realização é a entrada do dinheiro, propriamente dito. Então, na realização, o que acontece é que os acionistas, que anteriormente debitamos aqui a conta assumindo este direito, este ativo, agora, ao procederem à etapa da realização do capital, a respectiva conta será creditada, saldou, eles já não nos devem nada em termos de conta corrente, e fazemos a entrada em depósitos à ordem, um movimento que representa um fluxo de caixa para a empresa positivo, uma entrada de dinheiro em depósitos à ordem, que teria reflexões, quer ao nível do balanço, quer ao nível da demonstração dos fluxos de caixa, este recebimento de 96 mil euros. E fica então assim este aumento de capital com denominada emissão de novas ações e com o respectivo cálculo do prémio de emissão. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.